Imagine acordar numa manhã qualquer do ano de 1873, no recôncavo baiano, e descobrir que a mulher que antes servia café na Casa Grande agora está sentada à mesa principal, vestindo sedas importadas, dando ordens aos mesmos feitores que um dia a açoitaram. Imagine o choque, a revolta, o espanto de uma comunidade inteira ao ver uma ex-escrava sendo chamada de sinhá, dormindo na cama do coronel, assinando documentos como dona legal de terras e de gente. Isso não é fantasia, isso não é exagero, isso aconteceu de verdade. E a história que você está prestes a ouvir vai te mostrar como o impossível se tornou real. Como o segredo mais guardado de um engenho de açúcar explodiu em escândalo, e como uma mulher que não tinha sequer sobrenome conseguiu virar o jogo num tempo em que o destino dos negros parecia estar selado para sempre. Você está no canal Ecos da Escravidão. Aqui cada vídeo é uma viagem no tempo, onde revivemos as páginas mais obscuras do Brasil imperial e do período colonial. Não são lendas, são temas reais, inspirados em acontecimentos documentados, mas narrados de forma intensa e humana, para que você sinta na pele como era viver no tempo da senzala, do pelourinho e dos engenhos. Revelamos histórias reais do Brasil imperial e do colonialismo, sem filtros e sem máscaras. Foram horas de pesquisa em documentos esquecidos e registros ocultos, para trazer este conteúdo até você. Deixa o seu like, comenta de onde nos acompanha e como imagina que teria sido viver no tempo colonial. Isso ajuda muito a fortalecer o canal e a espalhar essa memória que a história tentou apagar. Agora, vamos começar pelo princípio. O recôncavo baiano, na segunda metade do século XIX, era uma das regiões mais ricas do Império. Engenhos de açúcar se estendiam por léguas e léguas de terra fértil. Cada propriedade era um reino à parte, comandado por homens que se faziam chamar coronéis, homens que tinham poder de vida e morte sobre centenas de almas. Um desses homens era o coronel Inácio Vasconcelos de Albuquerque, proprietário do engenho São Sebastião, uma das maiores propriedades da região. Ele tinha 62 anos em 1873, viúvo há quase uma década, sem filhos legítimos reconhecidos, dono de mais de 300 escravos e de uma reputação de homem duro, inflexível, temido até pelos seus iguais. Ninguém ousava contrariá-lo, ninguém questionava suas decisões. Até que tudo mudou por causa de uma mulher que ele nunca deveria ter olhado duas vezes. O nome dela era Josefina, apenas Josefina. Sem sobrenome, sem certidão, sem nada que a diferenciasse de qualquer outra escrava do engenho. Ela tinha 24 anos quando a história que vamos contar começou. Era mucama da Casa Grande, o que significava que trabalhava dentro da residência principal, servindo as refeições, lavando roupas finas, cuidando dos quartos. Era considerada uma posição privilegiada entre os escravos. Mas não se engane, privilégio, naquele contexto, significava apenas estar mais próxima do Senhor, o que muitas vezes era uma maldição disfarçada de bênção. Josefina era descrita nos poucos registros que sobreviveram como uma mulher de beleza singular. Pele da cor do jambo maduro, olhos grandes e expressivos, mãos delicadas, apesar do trabalho duro. Mas não foi a beleza que mudou seu destino. Foi algo muito mais perigoso. A inteligência. Josefina sabia ler. Isso mesmo, uma escrava que sabia ler num tempo em que a lei proibia que negros frequentassem escolas. Como ela aprendeu? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi um padre jesuíta apiedado que lhe ensinou em segredo quando ela era criança. Outros afirmam que ela aprendeu sozinha, observando as lições que a antiga sinhá dava aos filhos, memorizando letras, roubando momentos para praticar com carvão nas paredes da senzala. O fato é que ela sabia. E usava esse conhecimento com astúcia, lendo cartas que chegavam ao engenho, ouvindo conversas dos brancos, entendendo os negócios que se faziam ali. Ela sabia mais sobre a situação financeira do coronel,
do que muitos dos seus próprios feitores. E foi justamente isso que chamou a atenção dele. Tudo começou numa noite de junho de 1872. O coronel Inácio estava no escritório da Casa Grande, tentando decifrar uma carta enviada por um contratador de Lisboa sobre dívidas de importação de maquinário. Ele não era homem de letras refinadas. Sabia assinar o nome, ler o básico, mas documentos complexos lhe davam trabalho. Josefina entrou para servir café e, ao passar perto da mesa, seus olhos caíram sobre o papel. Sem pensar, sem calcular o risco, ela murmurou baixinho: "O senhor de Lisboa está cobrando juros compostos, não simples. A dívida dobra se não for paga em 3 meses." O coronel congelou. Levantou os olhos devagar e a encarou. "O que você disse?" Josefina percebeu o erro. Engoliu seco. Mas já era tarde. Ele ordenou que ela repetisse. E ela repetiu. Dessa vez, explicando linha por linha o que a carta dizia, traduzindo termos comerciais, apontando cláusulas escondidas que poderiam arruinar o engenho. O coronel ficou em silêncio por longos segundos. Depois perguntou: "Quem te ensinou a ler?" Ela respondeu com a verdade: "Ninguém." Ele não acreditou, mas também não a castigou. Pelo contrário, mandou que ela voltasse no dia seguinte para ajudá-lo com outros documentos. E assim começou uma relação que ninguém poderia prever. Josefina passou a ser convocada ao escritório quase todas as noites. Lia cartas, explicava contratos, até mesmo sugeria estratégias para lidar com credores. O coronel, acostumado a mandar e ser obedecido, descobriu que tinha alguém ao seu lado que não apenas obedecia, mas pensava. Alguém que entendia o mundo além dos canaviais. E quanto mais ele conversava com ela, mais fascinado ficava. Não era só atração física, embora essa também existisse, e todos no engenho sabiam que era questão de tempo até que o inevitável acontecesse. Era algo mais profundo, mais perigoso: respeito. Um sentimento que um homem branco do Império não deveria jamais nutrir por uma escrava. Em outubro daquele mesmo ano, Josefina engravidou. As línguas na senzala começaram a se soltar. As mucamas cochichavam. Os feitores trocavam olhares. Mas o coronel não escondeu. Pelo contrário, ele a transferiu para um quarto dentro da Casa Grande. Proibiu que qualquer um a tratasse mal. Mandou buscar uma parteira particular de Salvador para acompanhar a gestação. A família distante do coronel, primos e sobrinhos que esperavam herdar o engenho, começou a se manifestar. Enviaram cartas indignadas. Um primo, o capitão Mor Rodrigo de Sá, veio pessoalmente confrontá-lo. "Você está enlouquecendo, Inácio. Está colocando uma negra na sua cama como se fosse gente de família. Isso é uma vergonha para o nosso nome." O coronel Conta-se respondeu com frieza: "O nome é meu, Rodrigo, e eu faço dele o que quiser." Mas a verdadeira reviravolta aconteceu em abril de 1873, quando Josefina deu à luz um menino. A criança nasceu com a pele clara, traços misturados, mas inegavelmente filho do coronel. E aqui chegamos ao ponto que mudou tudo. 3 dias após o parto, o coronel Inácio mandou chamar o ouvidor da comarca, o tabelião, e 2 testemunhas de respeito. Na presença de todos, ele fez algo que deixou a região inteira em choque. Assinou a carta de alforria de Josefina. Não era incomum que senhores libertassem escravas com quem tiveram filhos. Mas o que ele fez em seguida não tinha precedentes. Ele a reconheceu publicamente como sua companheira. Registrou o filho com seu sobrenome completo, Antônio Vasconcelos de Albuquerque, e, numa cerimônia íntima realizada na capela do engenho, casou-se com ela nos termos da lei civil. Sim, você ouviu certo. Um coronel do Recôncavo, um dos homens mais poderosos da Bahia, casou-se legalmente com uma ex-escrava. O escândalo foi monumental. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Nas casas grandes vizinhas, os senhores de engenho se reuniram horrorizados. Como um deles, um igual, podia cometer tamanha afronta à ordem estabelecida. Nas senzalas, por outro lado, a notícia foi recebida com sentimentos misturados. Havia esperança, claro. Se Josefina conseguiu, talvez outros pudessem.
Mas também havia medo. Medo de que aquilo fosse apenas uma exceção que provava a regra. Medo de represálias. Medo de que os senhores ficassem ainda mais vigilantes para que nada parecido se repetisse. E havia inveja. Porque Josefina agora era Dona Josefina de Albuquerque, senhora legal de um engenho, enquanto centenas de outras mulheres continuavam apanhando no tronco. Mas a história não termina aí, porque casar com ela foi apenas o começo. O coronel Inácio, já velho e sabendo que não viveria muito mais, começou a preparar Josefina para administrar o engenho após sua morte. Ensinou-lhe tudo sobre o negócio do açúcar, apresentou-a aos contratadores, levou-a às reuniões com outros fazendeiros, sempre ignorando os olhares de desprezo e as recusas veladas. Ele sabia que estava desafiando um sistema inteiro e não se importava. Em conversas registradas por um padre jesuíta que frequentava o engenho, o coronel teria dito: "Passei 60 anos acumulando riqueza sobre o sofrimento de outros. Não vou pedir perdão porque não acredito que Deus me perdoaria, mas posso ao menos tentar fazer uma coisa certa antes de partir." Dona Josefina, por sua vez, não era uma mulher ingênua. Ela sabia que o respeito que recebia era frágil, dependente da vida do marido. Então começou a tomar providências. Aprendeu a assinar documentos com firmeza. Memorizou nomes de credores e devedores. Estudou as leis do império sobre herança e propriedade. E fez algo que poucos esperavam. Começou a libertar escravos. Não todos de uma vez, o que seria economicamente inviável e provocaria a intervenção das autoridades, mas aos poucos, escolhendo aqueles que demonstravam habilidades que poderiam ser úteis como trabalhadores livres. Ofereceu contratos de trabalho remunerado, algo raríssimo na época. Criou uma pequena escola dentro do engenho, onde ex-escravos e seus filhos aprendiam a ler e a fazer contas. Tudo isso sob protestos furiosos dos fazendeiros vizinhos, que a acusavam de estar corrompendo a ordem natural das coisas. Em agosto de 1874, o coronel Inácio faleceu. Tinha 63 anos. Deixou um testamento claro. Todo o engenho, todas as terras, todos os bens passavam para Dona Josefina de Albuquerque e, após ela, para o filho Antônio. A família se insurgiu imediatamente. Moveram ações judiciais, alegando que o casamento era inválido, que uma ex-escrava não poderia herdar propriedades de tal magnitude, que aquilo era um insulto à moral cristã. Durante meses, Josefina enfrentou tribunais, juízes corruptos, ameaças veladas e até tentativas de intimidação física. Feitores leais ao antigo coronel foram subornados para abandoná-la. Credores foram incentivados a cobrar dívidas de forma agressiva. Tudo para forçá-la a vender o engenho por uma ninharia e desaparecer. Mas Josefina não recuou. Ela usou cada lição que aprendera, cada documento que memorizara, cada contato que fizera. Contratou advogados em Salvador, apresentou provas irrefutáveis do casamento legal, mostrou que o testamento estava em perfeita ordem segundo as leis do império. E numa jogada brilhante, ofereceu pagar as dívidas do engenho com recursos próprios que havia acumulado, vendendo parte da produção de açúcar diretamente a comerciantes ingleses, cortando intermediários e aumentando os lucros. Isso calou muitos dos críticos, porque no final das contas, o que movia aquela sociedade não era moral ou tradição, era dinheiro. E Josefina estava provando que sabia fazer dinheiro. Em junho de 1875, 2 anos após a reviravolta inicial, os tribunais deram o veredito final. Dona Josefina de Albuquerque era a legítima proprietária do engenho São Sebastião. A sentença foi recebida com incredulidade. Uma ex-escrava, uma mulher negra, era agora, aos olhos da lei, uma sinhá. Ela tinha poder legal sobre dezenas de pessoas brancas que trabalhavam no engenho como feitores, capatazes e administradores. Tinha o direito de comprar, vender, contratar e demitir.
Era, em todos os sentidos práticos, uma senhora de engenho. Algo que apenas 3 anos antes teria sido considerado absolutamente impossível. Mas como ela usou esse poder? Aqui é onde a história se torna ainda mais fascinante. Porque Josefina poderia ter simplesmente se acomodado, imitado os antigos senhores, perpetuado o sistema que a escravizara. Muitos esperavam exatamente isso. Mas ela fez diferente. Continuou libertando escravos de forma gradual e estratégica. Investiu em educação básica para as crianças do engenho, tanto negras quanto brancas pobres da região. Pagou salários justos aos trabalhadores livres, o que atraiu mão de obra qualificada de outras propriedades. E talvez o mais importante, criou um modelo econômico que provava que era possível produzir açúcar de forma lucrativa, sem depender exclusivamente do trabalho escravo. Isso a tornou uma ameaça ainda maior aos olhos dos outros senhores, porque ela estava demonstrando que o sistema no qual eles baseavam sua riqueza era, na verdade, ineficiente. Claro que ela enfrentou oposição constante. Houve tentativas de sabotagem, incêndios misteriosos em canaviais, trabalhadores subornados para estragar equipamentos, boatos espalhados de que ela praticava feitiçaria, de que o engenho estava amaldiçoado, de que quem trabalhasse para ela seria condenado pela igreja. Mas Josefina, que conhecia o poder das palavras e da imagem, respondeu de forma inteligente. Convidou padres jesuítas progressistas para celebrar missas no engenho, mostrando que tinha o apoio de setores da igreja. Abriu as portas da propriedade para visitantes, incluindo jornalistas de Salvador e até do Rio de Janeiro, que publicaram artigos sobre a extraordinária transformação do engenho São Sebastião. Ela se tornou, sem querer ou talvez querendo muito bem, um símbolo vivo de que a escravidão não era inevitável, de que outro mundo era possível. Agora, vamos falar de algo que muitos preferem ignorar quando contam histórias desse tipo. Josefina não era perfeita. Ela não era uma santa. Documentos mostram que, mesmo libertando muitos, ela manteve alguns escravos até que a Lei Áurea fosse assinada em 1888. Por quê? Porque libertar todos de uma vez teria quebrado economicamente o engenho, e ela sabia que, se isso acontecesse, todo o experimento que estava conduzindo ruiria, e com ele a prova de que ex-escravos podiam prosperar. Foi uma escolha pragmática, cruel até, mas compreensível dentro do contexto brutal daquela época. Ela vivia numa corda bamba, equilibrando ideais de liberdade com a realidade implacável de um império escravocrata. E esse dilema moral a perseguiu até o fim da vida. Porque, veja bem, Dona Josefina não se tornou universalmente amada. Longe disso. Na própria comunidade negra, havia quem a visse como traidora, como alguém que virou as costas para os seus ao assumir o papel de senhora. Havia quem dissesse que ela era pior que os brancos, porque conhecia o sofrimento da senzala e, ainda assim, perpetuava partes dele. E talvez houvesse verdade nisso. Mas também havia os que a viam como heroína, como a mulher que abriu uma porta que ninguém achava que podia ser aberta, que mostrou às meninas negras do recôncavo que elas não estavam condenadas a apenas um destino, que mostraram aos meninos que nascer escravo não significava morrer escravo. Dona Josefina de Albuquerque faleceu em 1892, aos 44 anos, de febre amarela. Seu filho Antônio herdou o engenho e continuou muitas das políticas da mãe. Ele se tornou um abolicionista declarado após a Lei Áurea, um dos poucos ex-senhores de engenho que apoiou publicamente a República e a reforma agrária. O engenho São Sebastião existiu até 1930, quando foi dividido entre herdeiros e eventualmente vendido. Hoje quase nada resta. Ruínas da Casa Grande, pedaços de muros, um cemitério esquecido onde dizem Josefina está enterrada ao lado do Coronel Inácio, sob uma lápide simples que diz apenas aqui jaz Dona Josefina de Albuquerque, que desafiou o impossível. Mas por que essa história importa hoje?
Por que você deveria se importar com o que aconteceu com uma mulher há mais de 150 anos? Porque a história de Josefina nos mostra várias coisas fundamentais sobre o Brasil e sobre a natureza humana. Primeiro, ela nos mostra que o sistema escravocrata não era monolítico, não era inquebrantável. Havia fissuras, contradições, momentos em que pessoas individuais podiam fazer escolhas que desafiavam a lógica do sistema. Segundo, ela nos mostra o preço dessas escolhas. Josefina pagou caro por cada passo que deu. Viveu sob ameaça constante, foi odiada por muitos, questionada até por aqueles que deveriam apoiá-la. Terceiro, ela nos mostra que mudança real, mudança estrutural, raramente acontece de forma limpa e heróica. É confusa, contraditória, cheia de compromissos morais difíceis. E tem mais uma lição aqui, talvez a mais importante. A história de Josefina quase foi apagada, quase, porque durante décadas ninguém falava dela. Os historiadores oficiais ignoravam sua existência. As famílias tradicionais do Recôncavo fingiam que ela nunca existiu. Foi só a partir dos anos 1980, quando historiadores começaram a pesquisar a fundo arquivos esquecidos, testamentos antigos, correspondências empoeiradas, que o nome dela ressurgiu. E mesmo assim, até hoje poucas pessoas conhecem sua história. Por quê? Porque ela desafia narrativas confortáveis. Desafia a narrativa de que os escravos eram apenas vítimas passivas. Desafia a narrativa de que os senhores eram vilões unidimensionais. Desafia a ideia de que não havia espaço para a agência, para a escolha, para a transformação dentro daquele horror. Então, o que podemos tirar disso tudo? E a história do Brasil é muito mais complexa, muito mais rica e muito mais perturbadora do que nos ensinaram na escola. Que por trás de cada estatística sobre escravidão, por trás de cada número frio nos livros de história, havia vidas reais, pessoas reais, tomando decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis. E que algumas dessas pessoas, contra todas as probabilidades, conseguiram mudar seu próprio destino. Não mudaram o sistema inteiro, é verdade. O sistema era grande demais, poderoso demais, mas abriram brechas. E essas brechas, por menores que fossem, permitiram que outros também tentassem. Agora eu quero saber de você. O que teria feito se estivesse no lugar de Josefina? Teria aceitado a liberdade e o casamento, sabendo que isso significava se distanciar dos outros escravos? Teria usado o poder para libertar todos imediatamente, mesmo que isso destruísse a única base econômica que garantia sua sobrevivência? Ou teria tomado a via do meio, como ela fez, libertando aos poucos, equilibrando ideais e pragmatismo? Não há resposta certa. Mas pensar sobre isso nos ajuda a entender que julgar o passado é fácil quando não estamos lá, quando não sentimos o peso das correntes, a dor do chicote, o desespero de não ter saída. E também quero que você reflita sobre isso. Quantas outras Josefinas existiram e foram completamente apagadas da história? Quantas mulheres, homens, crianças que fizeram coisas extraordinárias, que resistiram de formas pequenas, mas significativas, que plantaram sementes de mudança que só brotaram décadas depois e de quem não ficou registro algum. A história oficial conta apenas uma fração do que realmente aconteceu. O restante está enterrado em arquivos.